Interlúdio. A capital real do reino de Restise. Na parte mais profunda do capital real, mais de 20 torres enormes e circulares foram construídas a distâncias iguais entre si e ligadas por paredes, formando a Laurentine Casteletov Real. Valencia Palace foi localizado dentro desses muros. Dentro do palácio, havia um quarto que tinha uma importância mais funcional do que a sua deslumbrante decoração. Muitos nobres e ministros de Estado estavam reunidos aqui para participar de uma reunião no palácio. Entre eles estava a figura do guerreiro capitão do reino, Gazef Strolonov. Ele se ajoelhou diante do rei Ramposa III, que estava sentado em seu trono, para jurar sua lealdade. Ele parece estar ainda mais velho. Apesar de apenas metade de um mês se passou, foi a impressão de Gazef depois de comparar a aparência atual do rei após seu retorno com o de antes de sua partida. Seu próprio monarca amado. Que a cabeça já estava espalhada com cabelo branco pálido, o corpo magro estava além sendo descrito como saudável, mesmo como um elogio, e sua pele facial também era muito pobre. A mão que segurava o cetro era tão fino como um galho, e a coroa em sua cabeça parecia bastante pesado. Depois de seu reinado de 39 anos, ele agora tinha 60 anos. Originalmente, já era hora de abdicar do trono para um sucessor, mas o problema reside no fato de que não havia nenhum sucessor adequado para escolher. Não era que não havia príncipes que poderiam ser o sucessor. Embora houvesse 2 príncipes, eles não eram qualificados de longe. Se sua abdicação vier a acontecer agora, eles com certeza gostariam de se tornar um fantoche dos maiores nobres. O velho anunciou em voz fraca. Capitão guerreiro, é realmente esplêndido que você fosse capaz de retornar com segurança. Sim. Muito obrigado, Vossa Majestade. Ouvindo estas palavras de preocupação, Gazef curvou-se profundamente quando ele respondeu. Ah, é claro que já recebeu o relatório, mas nós ainda solicitamos o capitão guerreiro para dar pessoalmente uma explicação detalhada sobre o incidente, e exatamente o que aconteceu. Com os seus comandos, Majestade. Gazef explicou em profundidade os acontecimentos que tiveram lugar na Carne Vila depois de ter deixado a capital para o rei. Ele entrou em particular, detalhes sobre o mago misterioso do nome de Aizo Algovon, mas não mencionou a suspeita de espionagem pela teocracia Slane. Isso aconteceu porque no julgamento de Gazef, apenas alguns indivíduos precisavam saber sobre isso, e as circunstâncias não eram adequadas para revelá-lo aqui. Portanto, Gazef falou extensivamente sobre os feitos heróicos do homem que ele encontrou e como o homem arriscou a vida para salvar os aldeões do perigo. Isso realmente é uma bela história. Abnegadamente colocando-se em perigo para salvar os fracos. Sentença do rei estava cheio de elogios, causando vários nobres para proferir observações depreciativas sobre este Aizo Algovon. Um indivíduo problemático e suspeito. Uma pessoa excêntrica que não se atreveu a revelar sua verdadeira face ao público. Um mago com um nome estranho. Eventualmente ainda surgiu um parecer que ele havia orquestrado o ataque, a fim de promover a si mesmo. Gazef teve que se conter para demonstrar raiva. Sentiu-se envergonhado por ser incapaz de pronunciar uma única palavra em defesa de seu benfeitor que foi criticado. Claro, havia uma boa razão para isso. Porque os nobres que criticavam seu benfeitor tinham uma coisa em comum: todos eles pertenciam ao grande grupo conhecido como o Faction Greater Nobreza. O reino de Restise era um estado feudal com o rei controlando 30% do território, os maiores nobres segurando o outro 30% e os restantes 40% sendo controlada por outros, nobres menores. Agora, o reino estava dividido internamente em 2 campos, dia e noite, uns contra os outros concorrentes em uma luta de poder. Um lado apoiava a monarquia, enquanto o outro lado, que apoiava a facção Greater Nobreza, incluiu mais da metade dos 6 maiores nobres. Embora eles estavam na presença do rei, este lugar também havia se tornado uma extensão de sua luta, um campo de batalha para as 2 facções concorrentes.
Devido a isso, sendo da facção pró-monarquia e também um confidente do rei, Gazef não estava disposto a interpor casualmente. Ele sabia que sua maneira desajeitada de expressão não tinha nenhuma chance de argumentar com sucesso contra esses nobres, portanto, era necessário para evitar escorregar para cima e dar aos outros a oportunidade de usar suas próprias palavras contra ele. Agentes secretos da teocracia Slane foram capazes de captar os nossos movimentos e aparecerem em um momento oportuno, isso indica que um espião provavelmente se infiltrou no funcionamento interno do reino. Se este for o caso, talvez seja alguém entre os 6 maiores nobres. A visão de Gazef derivou em direção a uma pessoa em particular entre as fileiras da nobreza, um nobre com um olhar particularmente frio. Esta pessoa tinha seu cabelo loiro amarrado à parte traseira e um par de olhos azuis delgado. Sua pele tinha a coloração branca insalubre que sugeriu que raramente foi exposto à luz solar. Sua figura magricela deu a impressão de uma víbora. Apesar de sua idade não deveria ter atingido 40 anos, sua aparência parecia excepcionalmente mais velho por causa do que o tom de pele saudável. Ele era um dos 6 grandes nobres, chamado Sr. Raven. Ele constantemente alternava entre as duas facções, como um morcego, a fim de promover seus próprios lucros. Ele também era um nobre que secretamente se aproximou do segundo príncipe do rei. Se há um traidor para o reino, deve ser este homem certo. Percebendo o olhar de Gazef, Sr. Raven curvou seus lábios que já eram muito finos. Vendo o tipo de atitude provocadora, a expressão de Gazef se tornou ainda mais rígida. Com isso, o relatório do capitão guerreiro termina aqui. Há outras questões importantes que precisam ser decididas. O rei declarou, sentindo-se um pouco exausto, dizendo aos nobres a recuar um momento. Gazef caminhou para o lado do rei e examinou os nobres. Como um assunto pessoalmente confiável do rei, ele estava acostumado a longos olhares desagradáveis. Bem, então, de acordo com o costume anual, vamos à guerra com o Império no tempo de alguns meses. Este é o próximo item na agenda de hoje. Sr. Raven, explique para todo mundo. Sim, Vossa Majestade. Como um fantasma, o homem silenciosamente aproximou-se e começou a explicar em uma voz suave. Ninguém fez um barulho. Não só ele tem influência sobre ambas as facções, ele também foi o que apresentou a maior potência entre os 6 nobres. Ninguém se atrevia a fazer um inimigo dele. Não tendo sido feita como o Sr. Raven atravessou o curso planejado de ação e que iria enviar quantos soldados. Depois que ele terminou de explicar, ele sorriu levianamente para o rei e curvou-se. O relatório foi concluído. Obrigado, Sr. Raven. Alguém tem alguma coisa que gostaria de dizer? Mais uma vez o quarto tornou-se barulhento, com sussurros que estão sendo trocados. Desta vez é a nossa vez de repelir o adversário. Com isso, vamos então proceder e diretamente contra-atacar o Império. Absolutamente correto. Eu praticamente tornei-me cansado de apenas meramente repelir o Império. Isso é verdade. Deixe aqueles tolos imperiais experimentarem o nosso pior. Correto, Aro-sama, assim como você diz. O quarto ressoava com o riso alegre dos homens vestindo roupas finas. Para de sonhar. Se fosse possível refutar, de tal forma, que sabia o quanto seria divertido. O reino e as forças do Império vizinho se reuniam a cada ano no campo de batalha nas planícies Kazi. Até esta data, nenhum dos lados havia sofrido ferimentos graves demais, mas isso foi porque o Império nunca cometeu as suas forças completas. Se havia alguma real intenção de derrubar o reino, não haveria necessidade alguma de definir acampamento nas planícies Kazi e esperar que o exército do reino para chegar. Gazef e alguns outros nobres que ainda usaram seus cérebros contando que o Império utilizado tal método, a fim de esgotar o reino de sua força nacional. O reino, composto de milícia, e o Império, composto por soldados profissionais, e tendo uma hierarquia de cavaleiros.
quais do time de soldados foram superiores foi evidente, com um único olhar. Portanto, o reino necessário para a mobilização 2 vezes o número de forças do império de sua população e por causa da maior quantidade de tropas, o exército precisava de uma maior quantidade de alimentos. Embora houvesse itens mágicos que poderiam produzir alimentos, eles eram destinados apenas para fornecer alimento e a comida resultante era tão intragável que mesmo pessoas famintas hesitariam em comê-los. Portanto, aqueles nunca poderiam tornar-se a principal fonte de provisões para as refeições. Além disso, a invasão do império era apenas a tempo para a colheita do trigo, levando a uma escassez de mão de obra nas aldeias, que tiveram de atrasar a colheita do trigo, como resultado. Sem ter que comprometer todas as suas forças em um assalto, força nacional do reino iria naturalmente enfraquecer, após o que o poder real iria também diminuir. Essa foi a razão da facção Greater Nobreza fazer vista grossa a isso. Eles estavam felizes que a autoridade e o poder da facção inimiga, os Royals, foram diminuindo. Uma vez que a nossa força nacional tornou-se frágil, o Império iria invadir com força total. Você realmente acha que o inimigo está satisfeito com as escaramuças atuais? Por que a sua forma de pensar tão ingênuo? Gazef foi agravado por esses nobres que acreditavam que seu próprio poder absoluto iria perpetuamente existir. Então o que você está dizendo é que o mago suspeito, que resgatou o capitão guerreiro, poderia ser alguém do Império, com o objetivo de se infiltrar em nosso lado para espionagem. Ah, então era isso, você está certo. Eu ouvi que o Império tem um mago da Academia de Magia, então isso é muito provável. Os nomes das pessoas na teocracia Slane consistem em um determinado nome, um nome batizado e um nome de família. É possível que este nome é um pseudônimo. Os homens desse tipo que aparecem no reino são sempre aqueles que fazem os outros desconfortáveis. Você acha que deve vir acima com uma maneira de lidar com ele? Talvez você também pode considerar capturá-lo. Clã do Aventureiro faz o que bem entenderem, empregando um grande número de magos. É um problema que um outro tal ser existe. Será melhor para nós encontrar uma maneira de colocá-lo sob a nossa autoridade. O dinheiro pago para o Grêmio não pode ser tomada de ânimo leve também. Aventureiros que vivem no reino cobram taxas muito razoáveis para repelir monstros atualmente residindo no país. Trazê-lo aqui deve ser a melhor opção. Ao ouvir isso, Gazef não poderia permanecer em silêncio por mais tempo. Ele absolutamente não podia permitir-lhes continuar caluniar o benfeitor que salvou os aldeões e seus subordinados. Um momento, por favor. Primeiro de tudo, que o mago é extremamente amigável para o reino. A maneira de pensar, de querer prender este tipo de pessoa benevolente é realmente inconcebível. Gazef deu sua opinião em uma tentativa de desviar cada vez mais tendenciosa direção da discussão da reunião no palácio. Vários nobres mostraram olhares óbvios de desgosto. Com apenas o seu talento de espada, Gazef subiu em sua posição atual. Aos olhos dos nobres, quem teve uma longa história de herança, ele não era nada mais do que um novo rico durante a noite. Foi por isso que Gazef era detestado por eles. Além disso, sua espada era incomparável dentro do reino, que só aprofundou a hostilidade dos nobres. A parte mais difícil para estes nobres ilustres para aceitar eram homens com habilidades que ultrapassaram os seus próprios, mesmo que o seu estado era menor do que a sua própria. Vários nobres não esperaram por Gazef terminar de falar verbalmente antes de negar a Izou ao governo de um após o outro, e outros seguiram o exemplo em ecoando sua negação. O rei sentado no trono disse com voz rouca, com um toque de admiração: Basta. Nós concluímos que o julgamento do capitão guerreiro não é errado. Bem, se Vossa Majestade assim o diz. Os nobres não refutarão, segurando temporariamente de volta seus sorrisos ridicularizados. Gazef enviou um olhar de gratidão para com o monarca a quem havia jurado lealdade e que tinha por sua vez elevado o status de Gazef. Encontrando o olhar de Gazef, o rei acenou com a cabeça suavemente na indicação.
Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Depois de cada luta de poder e reunião lisonja, seu coração e sua mente iria tornar-se esgotado. No entanto, Gazef não deixou que esse mostrasse em seu rosto quando ele acompanhou o rei ao longo do corredor do palácio. O rei, que andava com uma bengala, havia machucado o joelho em uma guerra passada e seu modo de andar, às vezes, era instável, mas, considerando a dignidade do rei, Gazef não estendeu o seu braço na assistência. Além disso, se ele já havia atingido a condição que exigia a ajuda dos outros, a fim de caminhar, vozes dos grandes nobres da facção de apoio à abdicação iria ficar mais forte, solicitando o rei a abdicar em favor de um príncipe fantoche manipulado por eles. Embora Gazef sentiu-se triste, o rei ainda tinha que andar com suas próprias forças. Chegando perto dos aposentos reais depois de caminhar lentamente ao longo do corredor, o rei falou de repente. A força dos nobres ainda é necessária para conter a invasão do império. Se o seu conselho é rejeitado sem rodeios, este país iria dividir-se distante sem ter que esperar para o império para invadir. Embora o conteúdo foi abrupto, Gazef foi muito claro sobre o que o rei estava tentando dizer, portanto, ele só poderia morder os lábios. Eu invejo o império. Gazef não sabia as palavras que consolam sussurros do rei. 3 gerações atrás, o império tinha sido também um estado feudal. No entanto, o poder dos nobres gradualmente enfraquecido, e quando o imperador atual subiu ao trono, tornou-se uma monarquia absoluta. O imperador atual Zirkilniflum Farodelnix. Durante a sua ascensão ao trono, as mortes foram tão sangrentas que era quase o suficiente para formar um rio de sangue, portanto, este jovem foi de agora em diante conhecido como o Imperador de Sangue. Gazef lembrou de Pararó no campo de batalha, o imperador que uma vez queria recrutá-lo. Imperador que verdadeiramente era um governante nato. Por causa da minha maneira superficial de pensar, eu era incapaz de protegê-lo, e para isso lamento sinceramente. Mesmo quando você emitiu uma ordem perigosa, eu era incapaz de lhe dar o melhor equipamento para o trabalho, o que estamos pedindo seu perdão, não, por favor, perdoe-me. Seus subordinados também perderam suas vidas por causa disto. Não mesmo? Gazef não pode fazer a diferença, mas embora não pode ser chamado de um pedido de desculpas, eu gostaria de dar a recompensa para as famílias dos falecidos. Além disso, gostaria de expressar a minha sincera gratidão para com o mestre Govum para resgatar meu ajudante mais leal e confiável. Mesmo que ele não fosse o próprio rei que foi resgatado, ele ainda queria expressar pessoalmente sua gratidão para com um mero plebeu humilde. Esta questão deveria ser problemático, mas eu acredito que um homem virtuoso como ele ficará satisfeito com apenas as palavras. É assim que, ó, 2 figuras que andam ao longo do corredor ficou refletido nos olhos do rei, especialmente atraente era a bela garota que andava na frente. Beleza da menina que tinha rumores de ser além do que poderia ser capturado em um retrato, uma beleza verdadeiramente indescritível. O rei soltou um sorriso. Seu amor pela jovem princesa que excedeu em relação aos seus outros filhos. Rainer Thierry de Longueuil Weiself. A terceira princesa herdou a aparência de sua mãe deslumbrante, e era conhecida por outros como a Golden Princess. Tendo 16 anos de idade, ela já havia chegado a uma idade onde o casamento era nada fora do comum. Esta era também uma outra razão para a queda dos nobres para criar problemas. O título foi derivado de seu cabelo dourado, suave e sedoso e macio como ele caía sobre a parte de trás de seu pescoço. Aqueles lábios sorridentes com aparência saudável fosse uma luz cor-de-rosa na cor da flor de cereja. Olhos azuis escuros, como safiras brilhou com calor e vibração. O vestido branco elegante fortaleceu ainda mais a imagem de pureza que ela deu fora para os outros. Em volta do pescoço pendia um colar de ouro, olhando como se fosse o emblema de sua nobre alma. Em pé atrás dela era um jovem que estava no processo de crescimento de um menino em um homem.
Ele estava vestindo uma armadura branca e pode ser descrito com o termo fogo devorador. Acima de seus olhos Sampaku eram duas sobrancelhas curvas ásperas. Seu rosto tinha uma expressão de uma vontade tão forte como aço, com uma cor escura bronzeada. Por conveniência de movimento e evitar a batalha, bem como outras razões, seu cabelo loiro foi cortado de forma limpa e arrumada. Este jovem chamado Klimb era alguém a quem Gazef não sabia como se conviver. Não era que ele não gostava dele, e ele gostava dele. No entanto, Gazef simplesmente encontrou dificuldade em lidar com a atmosfera pesada que ele exalava. Gazef não odiava os indivíduos sérios, mas ele ainda esperava que o outro lado poderia relaxar um pouco. Ainda assim, Gazef entendia completamente os sentimentos de Klimb. Klimb que estava sempre ao lado da mulher mais bonita do reino, que muitas vezes sofrem a inveja e ressentimento dos outros, e não deve mesmo ter amigos. Além disso, sua origem era como Gazef não, ainda pior do que Gazef. Portanto, ele não poderia mostrar qualquer fraqueza, pois nenhuma de suas ações poderiam dar ao luxo de permitir que sua amante a sofrer qualquer crítica. Pai, capitão guerreiro. O rei sorriu em direção a Lana que correu com passos leves, e acenou com a cabeça em direção a Klimb profundamente curvando-se. Parece que a reunião finalmente acabou. Sim. Havia muitos temas para discutir. Então foi assim. Eu pensei sobre isso por um segundo, e queria permitir pai para ouvir a minha ideia, portanto, esperei aqui para você. É assim mesmo. Então eu sinto muito. Suas ideias não eram assunto trivial. A outra razão pela qual ela foi saudado como a Golden Princess foi porque ela tinha uma mente ágil e admirável espírito. Não só ela estabelecia instituições de referência, mas também propôs novas contas. Suas propostas foram quase todos os planos de medidas de socorro para os civis na parte inferior da sociedade. Além disso, não foi por meio da caridade, mas por preparação de uma política de bem-estar, dando aos civis que estavam dispostos a ajudar-se a oportunidade de se tornar autossuficiente. Não só isso, mas também, ao mesmo tempo, melhorar o status de ser um civil, aumentando a sua lealdade para com a família real, o reforço da produtividade, tudo o que afetou as políticas que a família real tinham interesses. Embora houvesse obstruções dos nobres que não desejavam para o fortalecimento do Estado Civil, e quase todas as instituições estabelecidas foram dissolvidas, a ampla gama de pessoas conhecendo e as pessoas que receberam a graça dela tudo deu uma alta avaliação de seus esforços. Então vou ouvi-lo com atenção quando voltar para o seu quarto. No entanto, pai, é agora tempo para a pé da sua filha. Klimb vou caminhar sobre as redondezas, em seguida, retornar. Ouvindo a princesa indicando que sua caminhada era mais importante do que uma discussão com o rei, a expressão de Klimb se tornou ainda mais rígida. Gazef sentiu alguma compaixão por ele. No entanto, a princesa Rainer teve sempre sua própria maneira de fazer as coisas. Como um assistente, ele não podia reclamar. É assim mesmo. Então vai e venha me encontrar no meu quarto para discutir isso quando você voltar. Compreendo. Vamos sair, Klimb. Perdoe-me. Como um guerreiro, Gazef falou com Klimb profundamente curvando-se. Klimb, você também precisa melhorar sua esgrima diligentemente, para ser capaz de proteger a princesa Rainer sob quaisquer circunstâncias. Sim. Klimb assentiu com a cabeça vigorosamente. Por outro lado, Rainer soltou uma voz descontente. Klimb é bom. Ele vai certamente ser capaz de me proteger a qualquer momento. Essas palavras eram infundadas. No entanto, ouvir a princesa dizer que parecia dar-lhe um elemento de verdade. Então nós devemos sair, Klimb. Dedos finos da Rainer puxou o canto das roupas de Klimb. Apesar de ter sido apenas um gesto inconsciente/ato, a expressão de Klimb se tornou ainda mais rígida, depois de perceber que, tornando-se tão duro como um diamante. Sim, princesa.
Mesmo que o rosto de Kling fosse inexpressivo enquanto ele estava sendo puxado pela princesa, tristeza e resignação podia ser visto em seus olhos. Embora as duas pessoas se esqueceram de pagar seus respeitos, o rei não pareceu ligar e só foi silenciosamente olhando para os dois como se estivesse olhando para algo que ele havia perdido há muito tempo no passado. Como rei, sentindo pena pode não ser uma coisa boa. Kling era de origem desconhecida. Ele era uma criança pobre pego pela Rainer quando ela se aventurou fora do castelo. Apenas pele e ossos, ele era uma criança pequena quase a ponto de morrer de fome, continuamente se esforçando para proteger o seu salvador. Não, apenas se esforçando não era uma descrição suficiente. Ele não tinha talento tanto na espada ou magia nem foi abençoado com qualquer excelente capacidade atlética particular. No entanto, ele diligentemente treinou pouco a pouco. Naturalmente, seu talento não estava no nível de Gazef, nem atingia o nível de heróis. Mesmo assim, sua força forjado pelo trabalho duro e prática ainda alcançou o nível mais alto de todos os soldados do reino. No entanto, ainda existem algumas coisas que não podem ser superadas. Esses seriam status, poder, e também ser um homem de valor. Valor da princesa Rainer como uma pessoa era extremamente alto, e Kling simplesmente não poderia igualar-se. O coração do meu senhor é muito atencioso. Embora eu sei que isso é tolice, eu ainda desejo por pelo menos uma das minhas filhas, para ser capaz de alcançar a liberdade. Não, minhas outras filhas definitivamente repreendem-me. Eu realmente tornei-me velho, pensando sobre esses tipos de coisas. O rei olhou para um espaço vazio, como se houvesse alguém lá. Talvez, eu também deve permitir que esta filha caia em desgraça. Se a princesa iria se casar neste momento, o noivo iria ser alguém da facção Grande Nobreza. Gazef, que compartilhou pensamentos semelhantes, não falou. Foi porque ele não sabia o que dizer. As únicas pessoas que foram capazes de compreender os problemas do rei foram aqueles em uma posição semelhante, e Gazef não era uma dessas pessoas. Uma onda de silêncio encheu o espaço entre os dois homens. Para livrar-se deste silêncio, caminhou para a frente mais uma vez.